E a gente volta a falar agora sobre a tragédia que atinge cidades da zona da Mata Mineira desde o início dessa semana, não é? As fortes chuvas causam alagamentos, deslizamentos e muitos transtornos. O Corpo de Bombeiros trabalha sem parar desde segunda-feira e a previsão indica que ainda vai continuar chovendo nos próximos dias. Para a gente entender como essa chuvarada se formou e despencou naquela região, eu converso agora com a pesquisadora do CEPAGRE, Ana Ávila. Ana, bom dia. Obrigado por estar com a gente aqui hoje. Bom dia, Jonathan. Ana, é muito importante para quem está em casa nos assistindo agora entender, não é? Porque mais de 500 milímetros de chuva num espaço tão curto de tempo não pode ser considerado normal. Ou pode? Não, Jonathan, na verdade a gente tem assim, para um desastre nessa proporção, não é um fator, são vários fatores, tá? Então nós temos a questão da chuva, o volume de chuvas concentrado e por vários dias, né? Por questões que agora nós temos como essa situação, mas digamos assim que a nossa região, aqui a região sudeste, a região centro-oeste, ela tem por característica as chuvas no verão. Então, é uma época realmente que as chuvas acontecem por fatores que favorecem esse regime de chuvas. E a chuva pode se concentrar numa determinada área, numa determinada região, onde ela vai gerar um impacto. Então, nós temos o fator da meteorologia mesmo, que propiciou esse grande volume de chuvas num curto espaço de tempo e, além do mais, por vários dias consecutivos. E, por outro, a parte da geografia da região, né? Nós temos um terreno com montanhas, né? Onde a cidade ela fica numa área de vale, cercada aí por uma cadeia de montanhas, o que favorece todo esse processo. A chuva, quando ela cai, né, ela escoa para as áreas mais baixas, né? Se a gente tem um grande volume de chuvas, significa que esse grande volume de chuvas vai escoar para áreas mais baixas e ali vai se acumular muito mais, né? Então, o solo encharcado, ele desliza, né? A gente chama de escorregamento, né? De terra, né? Então, solta mesmo, a terra está completamente encharcada e não tem estrutura. Então, são esses fatores que agora justificam toda essa tragédia nesse município. E claro que se a gente for entender os processos ao longo dos anos, né, da ocupação nas regiões urbanas no Brasil, e agora a gente pode, é muito claro nessa região de Juiz de Fora, as pessoas ocupando áreas que não poderiam ser ocupadas, áreas de mata, e que mesmo se fossem áreas ambientalmente preservadas, ainda assim haveria um impacto muito menor, evidentemente, mas existiria o risco também. Mas claro que são áreas que devem ser preservadas, com vegetação, com árvores, com raízes profundas, de forma que sustentem o solo numa situação dessas, como aconteceu agora, né? Já aconteceu em outros locais nessa época do ano, e isso a gente não tem como, isso não é uma questão da previsão da meteorologia, mas tudo indica, todos os indicativos de que essa situação, não necessariamente em Juiz de Fora, mas em qualquer outra região, que passar por essa situação de ocupação de áreas em montanhas, ou então nos rios, né, nas áreas de várzea também, vão sofrer o impacto das chuvas, porque elas acontecem e é climatologicamente conhecido que as chuvas se concentram no verão aqui na nossa região. Pois é, Ana, esse é um debate importante, né? Porque sempre que um fenômeno como esse ocorre e a gente tem mortes envolvidas, pessoas que infelizmente perderam as vidas porque moravam em regiões de fato mais vulneráveis, volta-se o debate sobre como planejar melhor as nossas cidades. Não é? Muita gente que acaba improvisando uma moradia porque não tem condição de morar numa região melhor e aí, quando chove, o cenário, como você disse, é esse, né? O solo instável e essas regiões são realmente bastante castigadas. Tivemos recentemente a tragédia no Rio Grande do Sul, né? Com tantas mortes, tantos desalojados, enfim.
aprendemos alguma coisa de lá para cá? O nosso governo, as nossas autoridades, de fato, aprenderam e estão fazendo algo para que a gente consiga viver diferente do que foi aquela tragédia? Eu entendo que isso gerou um alerta de forma meio que generalizada e, infelizmente, Jonathan, a gente aprende com essas situações, com essas tragédias, né? Porque é sabido, né? Isso já vem sendo estimado que essas situações iriam se agravar por conta desses fatores mesmo, que as pessoas estão vivendo em áreas urbanas e nos próximos anos essa concentração urbana vai aumentar e as áreas urbanizadas elas vão se espraiar e as pessoas não moram nessas áreas de risco por escolha, elas moram porque tem a única opção muitas vezes que elas conseguem ter uma moradia ali, precisam, enfim, trabalhar mais próximo da circulação, áreas onde elas consigam se manter, né? Então, elas procuram mesmo essas áreas e isso são situações individualizadas, né? Cada município, cada estado tem aí a sua área de riscos e como lidar com isso, as ações. Então, eu entendo que algumas coisas estão sendo feitas, mas em muitos locais, considerando todo o Brasil, né, sua extensa área geográfica, temos ainda que fazer, porque exige um planejamento, né? Você tem a questão imediata de tirar essas pessoas agora dessas áreas, que elas estão, os sobreviventes, né? Mas tem uma questão a médio e longo prazo, que é como colocar essas pessoas em áreas, essas áreas, né, onde sejam mais seguras, né? E as pessoas também tendem a voltar para essas áreas, né? Então tem uma questão que é de médio e longo prazo para que realmente a gente evite que essas tragédias venham a acontecer, porque realmente perdas de vidas humanas é realmente extremamente lamentável. Pois é, o que é irreparável, né? Ana, a gente teve no Brasil uma política de urbanização que contemplou muito a canalização dos nossos rios, né? A gente passa por ruas e avenidas e muitas vezes nem sabe que por baixo tem um rio ali, que foi canalizado. Isso também gera esse agravamento para quando chove demais, a água não tem para onde escoar? Com certeza, né? Porque muitas vezes você tem grandes volumes de chuva, né? Então vocês têm que estimar para o máximo, né? Que se chama de período de retorno, né? Quanto tempo a gente vai ter e a gente vem observando, né? Que as situações vêm sendo agravadas porque as estiagens elas estão mais prolongadas e as chuvas mais intensas com taxas altas de precipitação, elas vêm ocorrendo com mais frequência e mais volumosas, né? Então, a gente tem também essas questões que devem ser levadas em consideração, uma vez que você estima que um volume alto desse, talvez, quando que vai se repetir? Mas um dia ele pode se repetir e até ser um pouco maior. Pois é. Ana, quando a gente vê uma situação trágica como essa, geralmente é porque choveu muito, né, em um curto espaço de tempo em um determinado local, ou seja, a chuva não se espalhou, né, não atingiu tantas outras regiões. Desde que o mundo existe, é assim ou de fato as mudanças climáticas estão levando a esse aumento de chuvas mais concentradas em um espaço pequeno territorialmente? As mudanças climáticas, isso é cientificamente comprovado que o aumento da temperatura da atmosfera tem a concentração, o poder de concentrar maior vapor de água, né? E quando essa chuva cai, né, que é o ciclo hidrológico, né? Então a água ali ela evapora, vai para a atmosfera, vai concentrando, né? E é uma relação direta entre a temperatura e o vapor de água. Então, quando a temperatura da atmosfera vem aumentando, como a gente já tem isso comprovado, a atmosfera consegue concentrar uma maior quantidade de vapor. Então, quando cai essa chuva, ela vai cair muito provavelmente num tempo mais curto e com maior intensidade. Então, esse é um fator das mudanças climáticas. E como a gente também entende, né, Jonathan, que nos últimos anos, né, nas últimas décadas, as pessoas também vêm aumentando, vêm morando mais em áreas urbanas, né? Então, esse fator, ele se soma, né, para essas tragédias que vêm ocorrendo.
Ainda que seja caro, né, consertar o erro do passado, que foi realmente essa desorganização em relação a onde as pessoas poderiam morar, pela falta de uma moradia, de fato, de maior qualidade, numa área mais segura, a gente precisa, em algum momento da nossa história, resolver esse problema, né, Ana? Porque se a gente não resolve, o custo econômico disso também é muito grande, né? Volto aqui para tragédia do Rio Grande do Sul. As perdas econômicas que tivemos naquela tragédia foram, de fato, assustadoras. E toda vez que chove muito assim, a gente tem impactos no agronegócio, empresas que deixam de funcionar porque os funcionários, de fato, estão desabrigados ou as próprias empresas foram afetadas por esses temporais. Então, de um modo ou de outro, exige um custo envolvido no estudo que a conta acaba sendo alta demais. Com certeza, já também é comprovado que você planejar e evitar que isso aconteça, que essas tragédias aconteçam, é mais barato do que você correr atrás do prejuízo e tentar consertar, né? E vale lembrar que toda essa questão econômica e a questão humana, né, das pessoas que perderam suas vidas, seus animais de estimação, sua casa, seu documento, sua história, né? Então, isso tem um preço inestimável, né, para essas famílias, né? Então, tudo isso, como contabilizar isso, né? Não tem um valor que a gente consiga colocar isso tudo no papel. Então, realmente, se nada for feito, a gente entende que isso vai trazer impactos enormes, com perdas de vidas mesmo, né? E a história do Rio Grande do Sul é a maior que a gente tem aqui em termos de área nos últimos anos, mas a gente tem outras também. E o que a gente ouve muito são os relatos das pessoas que perderam tudo, porque você perde tudo, perde seus documentos, você não tem mais, muitas vezes, nem uma carteira de identidade, né? Um endereço. Então, isso mexe muito com a mente das pessoas dessas que sobreviveram a essa tragédia. Muito bem, eu conversei com a Ana Ávila, pesquisadora do CEPAGRE, que é o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp. Ana, muito obrigado por essa conversa aqui esclarecedora. Tenho certeza que quem está em casa também conseguiu compreender ainda mais, né, os impactos dessas mudanças climáticas que afetam a toda a nossa sociedade. E a nossa solidariedade, claro, a quem está passando por isso nesse momento em Minas Gerais, porque, de fato, é o que você disse, não dá para de uma hora para outra você ver a sua vida arrasada, porque o que você construiu ao longo do tempo foi perdido por conta de enchentes, de chuvas fortes e principalmente para famílias que nesse momento estão velando mortos desta tragédia. Obrigado, Ana. Bom trabalho para vocês. Espero que a gente volte a conversar mais vezes aqui na Record News. Fico à disposição aqui, Jonathan. Bom dia. Bom dia.